Assim como nos Estados Unidos tem o discurso anual do presidente perante o Congresso, falando do Estado da União, uma espécie de balanço do ano anterior ou perspectiva para o ano que está começando. Na Rússia há o discurso anual do Estado da Nação. Essa diferença não é à toa, né? Não é uma palavra trocada por outra, no caso dos Estados Unidos, porque é uma federação, e no caso da Rússia, a nacionalidade, né? Aliás, o Putin, vez ou outra, não sempre, mas vez ou outra, ele reforça o pensamento eslavista, né? De gente como Dugin, por exemplo, mas vez ou outra. Às vezes ele não gosta muito das posições radicais desses pensadores russos. Quando interessa, ele se aproxima. Quando não, ele se afasta. E o Putin discursou, falou, claro, das questões internas da Rússia, a necessidade de recuperação da economia. O Putin, que há cerca de 5 anos chegou a dizer que a economia russa estava com muita dificuldade e que o Estado russo estava falido, não é? Hoje, não. Hoje, longe disso, ele fala numa modernização já em curso e, em alguns casos, já realizada nas Forças Armadas, no arsenal nuclear, e falou dos Estados Unidos. Do Ocidente, de maneira geral, da OTAN, mas particularmente dos Estados Unidos. O Putin sempre enfatiza que a OTAN é um conjunto de países sob ordens dos Estados Unidos. Então, ele não vê a autonomia dos outros países na hora de determinar os cursos e as direções da OTAN. E a questão da Ucrânia. Há cerca de 100 mil soldados concentrados na fronteira com a Ucrânia. Houve um exercício militar que envolveu 4 vezes esse número, cerca de 400 mil militares envolvidos nos exercícios militares, inclusive na Crimeia. E aí, quando os exercícios terminaram, porque quando essas potências fazem exercícios militares, eles avisam as outras potências, mesmo as longínquas, né? Então os Estados Unidos fazem muitos exercícios militares na região do Mediterrâneo, nas proximidades da Coreia do Sul, da Península Coreana, próximo ao Japão, e sempre há o aviso para que a Rússia, a China estejam a par de que um exercício militar será iniciado, durará 2 semanas e será encerrado, para que não se surpreendam com uma mobilização que pode provocar uma resposta desastrada, né? E aí de consequências que não podem ser detidas facilmente, não serão detidas com telefonemas. Então há sempre o aviso. Isso é normal, aliás, até em ações militares. Quando os Estados Unidos bombardearam a Líbia, inclusive matando uma filha adotiva do Gaddafi, o Gorbachev foi avisado pelo próprio Reagan. Num telefonema ele avisou, olha, faremos tal operação, os aviões partirão da Inglaterra e irão em direção à Líbia, iremos bombardear, né? É um aviso não apenas para que o outro saiba, mas para que não interprete mal, de repente, caças da OTAN voando, partindo do Reino Unido, atravessando uma parte da Europa, indo até o norte da África para bombardear a Líbia. Então, para que não houvesse uma interpretação perigosa, eles já avisam. E exercícios militares também. E a Rússia avisou, faremos exercícios militares. Só que os exercícios terminaram. Geralmente eles já avisam, serão 2 semanas de exercícios militares. E claro, os outros países já conseguem imagens de satélite, não há nada que fique em segredo. Então, terminados os exercícios, um contingente considerável, cerca de 100 mil, permaneceu estacionado na fronteira com a Ucrânia. Ao mesmo tempo,
a Ucrânia berrou e os Estados Unidos, além de Alemanha, França, Reino Unido, falaram que era uma atitude perigosa e que a OTAN defenderia a Ucrânia. Ou seja, deram um passo adiante no discurso. Foram além do que se esperava. Além disso, já havia os sinais ambíguos do Biden. Ele chama o Putin de assassino numa entrevista e, ao mesmo tempo, diz que quer uma reunião com o Putin. Quer uma reunião com o sujeito que ele chamou de assassino. O Putin, que ironizou aquela fala do Biden, dizendo que era uma fala infantil, uma fala escolar, ele disse que sim, topa uma reunião, mas há uma série de condições para que essa reunião possa acontecer. Aliás, a Finlândia já se prontificou a ser o local do encontro entre Biden e Putin, se houver. Mas nesse discurso da nação, do Estado da nação, Putin disse o seguinte, que o Ocidente terá uma resposta simétrica, rápida e dura caso algum país, ou a OTAN, no seu conjunto, resolva ultrapassar linhas vermelhas. Eu espero que ninguém pense em cruzar as chamadas linhas vermelhas contra a Rússia, que nós mesmos vamos definir. Ou seja, a Rússia dirá quais são essas linhas vermelhas que não podem ser ultrapassadas. E falou da Ucrânia, porque essa história de a OTAN prometer defender a Ucrânia levou o Putin a dizer que a resposta será militar. Não será na base da conversa. A Ucrânia, além de ser um celeiro, né? A Ucrânia, boa parte do país tem a terra preta de uma fertilidade extraordinária. Em alguns lugares do Brasil há esse tipo de terreno. No Paraná, por exemplo, em algumas regiões do Paraná. Se a terra roxa é muito fértil, terra roxa que tem em Minas Gerais, em alguns trechos de São Paulo, em Goiás, a terra preta é extraordinariamente fértil. E a Ucrânia tem terrenos extensos, com a terra de maior fertilidade. Aliás, foi isso que levou, inclusive, o Stalin a promover, apoiar e autorizar uma ação que resultou na morte de milhões de ucranianos. Exatamente quando foi tomar os alimentos produzidos na Ucrânia para levá-los para outras regiões da União Soviética. Havendo alguma resistência do produtor, do agricultor, do lavrador, a resposta daqueles grupos enviados por Stalin era a execução. E muitos morreram executados, muitos morreram na prisão e muitos milhões morreram de fome, num lugar de extraordinária fertilidade. Então, mesmo nos tempos da União Soviética, já havia uma tensão entre ucranianos e o poder central. Tanto que quando os nazistas invadem a Ucrânia, havia grupos que enxergaram o que estava acontecendo, que sabiam o que era Hitler, o que era o nazismo. E, independentemente das diferenças com Moscou, resistiram ao avanço nazista. Havia aqueles fiéis à União Soviética, ao poder central, a Stalin, e também resistiram. Mas muitos enxergaram que aquela era uma oportunidade de a Ucrânia se livrar do jugo soviético. Mas um erro terrível, porque se Hitler vence a guerra, eles ficariam sob o jugo nazista. E tudo que isso representa, não é? Mas há problemas históricos entre ucranianos e russos, embora a nação Rus ela tenha tido como primeira capital exatamente Kiev, a capital ucraniana.
Não foi Moscou, não foi São Petersburgo, foi Kiev. Então, ali sempre houve uma grande movimentação de populações. E na época da União Soviética isso foi exacerbado como política de Estado. O Stalin, já falamos disso aqui, ele era georgiano e ele removeu muita gente da Geórgia, levou muitos russos para a Geórgia, removeu muita gente da Ucrânia, levou muitos russos para a Ucrânia. E depois da morte do Stalin, o Khrushchev presenteia a Ucrânia com a Crimeia. Mas havia sempre uma tensão muito grande. E quando acaba a União Soviética, quando ela entra em colapso e os países vão adquirindo independência, os Estados Unidos veem a oportunidade de, encerrada a Guerra Fria, aproximarem-se da Rússia. Apoiaram o Boris Yeltsin. Mas apoiaram com dinheiro, com palavras, com muito dinheiro, aliás, via Fundo Monetário Internacional. Os Estados Unidos entenderam que era fundamental fortalecer Yeltsin. Mas Yeltsin, por outros problemas, foi se enfraquecendo, inclusive a derrota na Chechênia, os seus problemas pessoais. E ali uma intervenção silenciosa que é a chegada do desconhecido cidadão de São Petersburgo, ex-agente da KGB em Dresden, na Alemanha Oriental, Vladimir Putin. Primeiro como primeiro-ministro, depois da renúncia de Yeltsin como presidente, e aí então ele é eleito presidente. E nunca mais deixou o poder, inclusive no período em que foi 2 vezes, por 2 mandatos, primeiro-ministro, ele é quem mandava e não o Medvedev, então presidente. E agora, como sabemos, existe a possibilidade de Putin ficar até 2036 na presidência. 24 a 30, 30 a 36, claro, se viver até lá, não é? É óbvio. Então a Ucrânia, além disso, ela é vista como um escudo entre o Ocidente e a grande Rússia, aquele país imenso de 17 milhões de quilômetros quadrados. E ao mesmo tempo, Putin acusa o Ocidente de mentir. Porque quando houve essa aproximação dos Estados Unidos em relação à Rússia, houve também uma palavra empenhada. Aliás, ainda com a União Soviética existindo, ainda com Gorbachev no poder, foi dito ao Gorbachev, quando já se enxergava o colapso do Império Soviético, que a OTAN não avançaria em direção ao Oriente. E essa promessa depois foi repetida ao Boris Yeltsin e ao Vladimir Putin. E, no entanto, os países bálticos, por exemplo, que faziam parte da União Soviética, Lituânia, Letônia, Estônia, estão hoje na OTAN. Para Putin, isso foi uma traição e faz com que a Rússia tenha de manter um alerta permanente, porque a OTAN está muito próxima. Mas se os 3 países bálticos foram para a OTAN, aderiram à Aliança Ocidental, no momento até de fragilidade da Rússia econômica, neste momento a Rússia considera inconcebível a Ucrânia na OTAN. E nesse período já houve governo pró-russo, governo anti-russo, governo pró-ocidente, governo favorável a uma grande aliança com Moscou. É um negócio pendular. E há movimentos extremistas na Ucrânia que acalentam a ideia de uma aproximação com o Ocidente ao mesmo tempo em que discursam com a ideia do nacionalismo ucraniano. O que é sempre que se fala em um nacionalismo ucraniano, é um olho na Rússia. É um olho na Rússia, no império vizinho. Só que a chamada Revolução de Veludo, que ocorreu na Ucrânia, ela acabou fortalecendo o setor pró-ocidental. E que sim, gosta da ideia de entrar para a OTAN, porque aí seria a adesão
há uma aliança militar capaz de defender a Ucrânia da Rússia. Uma aliança militar capaz de impedir uma ação militar russa, uma guerra da Rússia contra a Ucrânia. A Rússia não quer guerra contra a Ucrânia e nem quer anexar a Ucrânia. O custo político, econômico disso seria gigantesco e militar. O que a Rússia quer é manter essa barreira entre ela e o Ocidente. E há a questão do leste da Ucrânia, onde há uma população de origem russa, aqueles movimentos que dissemos feitos pelo Stalin, né? Muitos russos foram para a região de Donbass, no leste da Ucrânia, e onde fica Donetsk. E os grupos paramilitares que lá atuam oficialmente não estão ligados à Rússia. Mas é claro, são armados pela Rússia e têm o apoio de conselheiros militares russos, gente que entende do riscado. Estão muito bem armados. Houve uma trégua, o noticiário deixou de abordar a questão de Donbass, porém, nos últimos meses, a Ucrânia encheu-se de confiança e fez um aumento do cerco à região de Donbass, cerco militar. E a resposta da Rússia foi exatamente a realização de exercícios militares e, claro, já estava, não é que lá no último dia ou no penúltimo dia do exercício, não, vamos deixar um grupo aqui, claro que não. Você não deixa 100 mil soldados estacionados numa fronteira sem um planejamento prévio. Então é claro que isso já estava planejado pelo exército russo. E o Putin, no seu discurso, disse o seguinte: nós temos nos comportado de forma contida e modesta. Usualmente não respondemos a provocações. Queremos ter boas relações. Não buscamos queimar pontes. Se confundirem boas intenções com fraqueza, aí veio aquela frase, a resposta da Rússia será simétrica, rápida e dura. Os organizadores de qualquer provocação contra nossos interesses de segurança vão se arrepender de suas ações, disse Putin. Ele também falou daquela situação ainda não muito bem esclarecida, né? Se houve ou se não houve uma tentativa de golpe, de assassinato contra o ditador da Bielorrússia, Alexander Lukashenko. Aliás, ali Putin fez uma jogada tremenda, não é? Ele tirou o apoio a Lukashenko, apoiou manifestantes contra Lukashenko, insinuou apoio a candidatos de oposição. Lukashenko nas cordas e com o risco de uma intervenção ocidental que usaria a desculpa de que entraria não com soldados, mas com armas para a resistência contra um regime que desrespeita os direitos humanos. O que é verdade. Desrespeita para valer uma ditadura pesada, a do Lukashenko na Bielorrússia. Nas cordas, o que fez Lukashenko? Pediu socorro à Rússia. E aí Putin estabeleceu porque, antes disso, Lukashenko estava se distanciando, não concordava com algumas posições da Rússia para um trabalho conjunto da Rússia e da Bielorrússia, que hoje é chamada de Belarus, né, no noticiário. Não concordava, começou a se distanciar. Putin fez esse movimento de xadrez, encurralou Lukashenko, ele pediu socorro a Moscou e aceitou todas as condições de Moscou. Agora voltou a ser aliado e disse que a Rússia protegerá a Bielorrússia, não aceitará a intervenção ocidental e disse inclusive que nenhum país ocidental, nenhum governo, né, falou coisa alguma sobre a tentativa de golpe na Bielorrússia. E aí ele citou Viktor Yanukovych, seu aliado, que na visão de Putin sofreu um golpe de Estado na Ucrânia em 2014. A citação nominal foi a senha para dar o início
ao que ele disse sobre a pressão do Ocidente em favor da Ucrânia. A Ucrânia que, de certa forma, desencadeou ou possibilitou essa ação russa ao simplesmente aumentar o cerco a Donbas. E, inclusive com o novo governo querendo aderir à OTAN, querendo aderir ao Ocidente, dando piscadelas para a União Europeia, e o Putin disse que não aceita isso. Não aceita a OTAN fazendo fronteira com a Rússia, principalmente num país importante como a Ucrânia, importante economicamente. Ele já fechou as torneiras de gás, depois reabriu, porque elas passam um gasoduto que leva gás russo para a Europa Ocidental, que atravessa a Ucrânia. E a Ucrânia ganha muito dinheiro com esse gasoduto. Putin fecha o gasoduto, pressiona, reabre o gasoduto. Aí a Alemanha e a indústria alemã e a indústria da Áustria sofrem com a falta de gás. Enfim, ele tem jogado com isso. E, além disso, ele falou da força da Rússia, dizendo que o Ocidente age como hienas em torno de um grande tigre. E falou de armas. Citou o novo míssil intercontinental para ataques nucleares e citou o Poseidon, que é o que eles chamam na Rússia de torpedo do juízo final. Um nome singular, né? Desenhado para levar cargas nucleares a outros continentes em ataques múltiplos. Isso é o mais importante, ataques múltiplos e a possibilidade de que submarinos silenciosos possam levá-los. Não apenas aviões, mas submarinos silenciosos, de difícil detecção. E Putin falou também das pressões dos Estados Unidos, da possibilidade de um encontro com Biden, mas não citou Alexei Navalny, que tem sido visto como grande opositor, mas na verdade muita gente até acha que Navalny, de certa forma, é usado, ainda que involuntariamente, pelo Kremlin, para que a Rússia possa dizer a oposição na Rússia. Houve uma tentativa de matar Navalny com envenenamento e o mundo acusou a Rússia. Ele conseguiu sair, foi para a Alemanha, quando voltou foi preso. Continua preso. E hoje, inclusive, mais de 300 manifestantes que tentavam se aproximar do local onde Putin falava, o centro de convenções Manej em Moscou, foram detidos, mais de 350. Queriam protestar contra a prisão de Navalny. E o Putin deu aquela célebre resposta, né, dizendo que se fosse a Rússia ou a inteligência militar russa ou o FSS, que é a antiga KGB, que tivesse tentado matar Navalny, ele estaria morto, que eles não falhariam. Mas não citou Navalny no seu discurso, mas o Biden diz que quer abordar o tema Navalny numa provável reunião. Já que ambos dizem que querem a reunião, ela é provável, né? Mais do que possível. Mas não sabemos se acontecerá. E por fim, Biden, por sua vez, lamentavelmente, insiste na ideia da sanção, não por causa dos crimes do Kremlin contra opositores. Isso seria legítimo. Mas sanções por causa da tal interferência russa nas eleições americanas, que foram usadas por Hillary em 2016 e em 2020 usadas pelo Biden para dizer que aquela história do filho dele ter acordos na Ucrânia e na China, acordos espúrios, e que inclusive levou ele, Biden, a trabalhar para que os Estados Unidos liberassem $1 bilhão para a Ucrânia, em troca da substituição de um procurador-geral que investigava a empresa para a qual trabalhava o filho de Biden, Hunter Biden. Então, o Biden não está escolhendo o melhor caminho
para lidar com a Rússia. Ele pode endurecer o jogo, ele pode impor sanções, mas por razões legítimas, não para se proteger.